Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre Fibonacci. Nesse vídeo a gente vai tratar três assuntos. O primeiro vai ser onde você encontra o Fibonacci, né? Para você, o estudo de Fibonacci. O segundo é como você pode configurar o seu estudo de Fibonacci. E o terceiro é os lugares onde você coloca o seu Fibonacci, né? Onde você vai aplicar o seu estudo de Fibonacci. Então vamos lá? Então, em primeiro lugar, você tem no mínimo duas opções aí para você poder usar o Fibonacci. A primeira e mais complicada, na minha opinião, é você vir aqui em estudos, você procura aqui ó, Fibonacci, você tem outras opções, você vem em Fibonacci, preço Fibonacci, que é o mais usado, e aí você coloca o seu Fibonacci onde você achar melhor, tá? A segunda opção que eu acho um pouco mais simples é essa daqui, ó. Você vem aqui nessa barra de ferramentas aqui, né, e que você pode deixar habilitado no seu computador, no seu Profit, e você pode deixar ela tanto assim, igual eu deixei, como você pode deixar aqui do lado também. Mas o tema desse vídeo é só sobre Fibonacci, então não vou falar sobre isso. Então você vem aqui, clica no Fibonacci e você coloca ela onde você achar melhor, tá? A terceira opção que eu estava falando é você deixar habilitado por comando, que eu acho muito mais simples. Eu uso bastante comando de forma geral no computador, eu deixo muitos comandos para usar. Então, um dos comandos, você define que é aqui, por exemplo, você olha aqui, você vê que está o Alt F. O Alt F, ele não vem no Profit, não. Você consegue, através de um menu aqui de ferramentas, você consegue definir comandos para alguns que você usa com mais frequência. E eu defini que o Alt F eu ia usar para Fibonacci. Então, eu defini, entre outros, que eu tenho aqui, que eu acho interessante. A verdade é que o Alt F eu não lembro se realmente fui eu que defini, ou se veio já configurado, mas eu tenho quase certeza que sim, fui eu que defini. Porque eu lembro que eu defini alguns, como por exemplo o Alt E, que é onde eu deleto todo tipo de estudos, e nessa opção de comandos você consegue mudar, inclusive. Por exemplo, se tivesse vindo o Alt F já no computador, já tivesse vindo no Profit, você poderia ir lá também mudar. Mas não é o intuito aqui desse vídeo, só estou comentando mesmo com vocês que tem mais essa opção. Então testa aí no seu computador, dá um Alt F. Se não funcionar, é porque na verdade você tem que configurar. Eu não lembro se fui eu que configurei, porque já faz um tempo que eu deixei assim, mas eu sei que o Alt F é uma opção, e caso não tenha habilitado, você consegue ir lá e habilitar, tá bom? Uma parte de comandos. Mas vamos continuar sobre Fibonacci aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre como configurar a Fibonacci. Então eu vou colocar um Fibonacci em qualquer lugar aqui, nessa parte eu vou só falar de configuração. Então, uma vez que eu tenho o Fibonacci em qualquer lugar, né, e eu quero mudar ela, né, mudar a aparência, mudar qualquer tipo de informação, eu venho nessa parte aqui, ó, clico, e aí ele abre essa janela aqui para mim, onde eu consigo mudar algumas coisas, né? Tem várias opções aqui para mudar. Então, a aparência, por exemplo, eu posso mudar aqui, se você ver, ó, a linha do nível 0 é desse tipo aqui, né? Meio que tracejado, digamos assim, pontinhos, né? Poderia mudar ela para o que eu quiser, poderia mudar a cor dela, poderia brincar aqui em relação a essas parte de aparência mesmo, né? Ou poderia mudar os níveis. Então, esse aqui é a parte mais legal. Por exemplo, ele vem, né, habilitado no Profit. Quando você usa pela primeira vez, vem o nível 0, acho que é o nível 38%, 50%, 62% e o 100%. O 38 e o 62 eu não costumo usar, não gosto muito, então eu fui e removi. Então, quando você não quer alguma coisa, por exemplo, 50, você não quer, você clica nele, coloca remover, que daí ele tira para você aquela linha. Então é isso, vocês podem brincar aí e mudar as configurações. Acho que essa parte é mais simples, tá bom? Agora, falando de como usar mesmo a Fibonacci, né? Para você poder passar a sua Fibonacci, você tem que dar uma olhadinha no contexto do que está acontecendo. Então aqui nós estamos analisando o dia 23 de agosto de 2024. Quando você olha esse dia, você vai definir a sua Fibonacci onde ela está passando, você precisa dar uma avaliada do que está acontecendo, o que aconteceu anteriormente. Então você percebe que o preço estava descendo, né, estava numa queda, e aí ele parou aqui nessa região e começou a parecer que vai subir. Até aqui não dá para dizer que está subindo, mas quando ele nasce aqui nessa parte de cima, já aumentou a chance dele de fato estar subindo. Então, já que está aumentando a chance dele estar subindo, né, ele começou uma tendência de alta aqui, parece que está continuando, e aqui pareceu ainda mais que está continuando, então você já pode pegar o seu preço Fibonacci, vir nesse topo aqui que ele criou, né, e você vem nesse fundo aqui. Aí você pode me perguntar, mas por que esse fundo? Por que não esse daqui? Esse aqui também, poderia usar esse daqui. Esse faz mais sentido porque ele está um pouquinho mais para baixo e ele está praticamente no mesmo nível, então faz mais sentido você abranger tudo. Então eu sempre vou no máximo, como por exemplo, aqui nós estamos olhando quando surgiu esse primeiro candle, mas no futuro, quando eu for olhar, continuar olhando e já tiver esse candle, eu vou pegar esse topo aqui, porque ele está um pouquinho para frente e ele ainda está nessa região desse daqui. Mas aí você pode fazer outra pergunta para mim e falar assim, não, então por que não usar esse fundo aqui, ou esse aqui, ou até mesmo esse daqui? Esse aqui não faz muito sentido, porque ele está bem no meio, ele poderia fazer um sentido se não tivesse esses outros aqui. Agora esse daqui, ó, esse aqui embaixo, já faz um pouco mais de sentido, porque de fato foi o que mais se destacou, foi a parte mais baixa que ele veio, então aqui foi a parte mais baixa relacionado a isso daqui, né? Esse aqui foi a parte mais baixa desse todo aqui, e se você olhar um pouquinho para trás, tem também uma parte mais baixa aqui, ó. Então você pode me perguntar, mas tá, com todas essas opções, qual eu vou usar? Eu uso primeiro o mais próximo do que está acontecendo no dia. Então eu começaria traçando por esse. Então eu traçaria esse topo com esse fundo. Seria o que eu começaria usando. Ponto.
Feito isso, você tem os 50% aqui. Aí você vai falar assim, tá, agora eu preciso comprar ou vender, né? A ideia é ou você comprar ou você vender, né? Por isso que você traça o Fibonacci. Então, você já sabe que essa região é uma região de 50%, onde vai ter força ou para descer ou para subir. Nesse caso específico, a gente vai pensar que se ele vai bater no 50% e vai voltar. Essa é a ideia, né? Tipo, ele não vai ter força para passar de 50%, ele vai vir testar os 50% e vai continuar a subida dele. Vai subir para o infinito e além? Tudo vai depender. Aqui nesse caso, ele subiu até aqui, depois ele voltou a descer. Mas vamos pensar só aqui nesse ponto. Eu compraria ou não compraria? Aí você vai olhar os 50%, porque está no 50%, é um dos pontos, e você vai ver se existiu no passado alguma coisa que poderia te ajudar a pensar que de fato ele não teria força para continuar. E sim, nesse caso teve. Aqui, ó. Isso aqui, ó, foi um fundo também, onde ele acabou subindo até aqui. Então, pode ser que o preço bate aqui e ele volte a testar pelo menos até aqui, para de fato ele continuar descendo. Ou pode ser até mesmo que ele bata aqui e continue subindo, vai embora. Então, você coloca essa linha, você tem os 50%, e além disso, você tem aqui ó, um candle fraco, né, um candle normal, né, o corpo dele normal. Você vê um candle mais forte, um corpo maior, e na sequência um candle bem fraquinho, já mostrando que mudou a polaridade dele. Né? Isso aqui estava descendo, agora ele começa a querer subir. Então, você pode pensar que aqui pode ser uma região boa para ele de fato continuar subindo. Nesse caso aqui em específico, eu compraria, porque tem três coisas me apoiando para a subida dele. A primeira é 50%, a segunda é esse fundo, e a terceira é essa redução de candle aqui, que mostra uma tendência de subir. Poderia ser que eu tomasse um loss? Sim. Por quê? Porque ele fez forte aqui, ele fez esse candle aqui, né, indeciso, né, isso aqui mostra indecisão de mercado. Existe uma grande chance também dele vir aqui, ele subir um pouco aqui, testar alguma coisa aqui, continuar descendo e formar um candle quase desse tamanho. Nesse caso eu teria um stop bem aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, de 100 pontos. Eu costumo trabalhar com 100 pontos e 200, então 100 pontos aqui, e você teria um ganho aqui de 200 pontos. Então, rapidinho você faria os seus 200 pontos. Então, essa seria uma operação vencedora aqui que você teria comprado e você teria acertado. Perfeito. Na sequência, ele vem e testa lá em cima, e aí ele começa a descer. Você poderia até continuar com o seu Fibonacci aqui, se você achasse legal, ou você poderia já começar a pensar que talvez ele ia testar um pouquinho mais para baixo, porque o preço está sempre tentando romper topo e fundo. Então, se ele formou um fundo aqui, e aqui também foi um topo, esse topo ele veio aqui, ele testou, agora já existe uma chance dele vir e querer romper esse fundo, porque ele vai querer romper, ele não vai querer ficar consolidado para sempre. E às vezes o rompimento dele é igual esse aqui, ó, um rompimento que depois ele acaba voltando para o outro lado. Então, uma vez que você sabe que ele está vindo para cá, qual que é o próximo ponto interessante para você poder analisar? O próximo fundo, que foi o que eu comentei no começo da aula. Que no caso é esse daqui. Então, quando você traça aqui, ó, vou apagar isso para não confundir, você tem aqui agora um novo 50%. E agora, nesse 50% aqui, o que você tem para te apoiar para dizer que está subindo ou está descendo? Além dele estar no 50%, né, isso aqui são 50%, ainda se você olhar, isso aqui ó, é uma região de topo, onde ele começou o dia rompendo. Então, ó, colocando aqui uma nova linha, né, você percebe que mais ou menos daqui até esse final aqui, ó, foi uma região de topo. E ele nasceu para cima. Então, a ideia é ele vir testar esse topo e ele subir. Se você perceber aqui, ó, que ele não testou o topo. Já aqui ele pode estar testando o topo para subir. Por outro lado, ele poderia simplesmente ter feito isso daqui e depois ele está descendo tudo. Então, poderia esse candle 23 ser esse candle de novo meio que de indecisão e o próximo candle continuar descendo. Mas o que vai diferenciar, né, o que, no caso, eu faria nesse caso específico? Eu colocaria, pensaria nessa região mesmo, né, que já está representado pelo 50% do Fibonacci, que também é uma região de topo aqui. Então, isso aqui já me daria uma chance dele ficar para cima. E eu pensaria da seguinte forma, em relação a isso daqui, ó, esse fundo aqui. Por quê? Ele poderia simplesmente ter feito esse candle gigante aqui, voltar aqui para testar esse fundo e depois ele fazer um novo candle gigante descendo, que daí talvez ele pararia aqui, enfim. Mas ele poderia gerar um candle vermelho descendo com tudo. Então, nesse caso específico, seria o ideal você realmente esperar esse próximo candle aqui, porque ele está preso nessa região. A chance dele pegar e já subir com tudo no primeiro, aqui no 24, é mínima, porque ele realmente está preso nessa região aqui, nessas duas regiões. E o que você percebe, né, uma vez no fechamento do candle 24, você consegue perceber que ele começa a gerar uma tendência de alta. Porque aqui, ó, você percebe que ele tem uma LTA também, ó, mostrando uma tendência de alta. Você percebe que aqui, ó, esse fundo foi maior do que esse e esse topo está sendo maior do que esse. Então ele está realmente tem uma grande chance de subir. Então aqui, o candle 25, quando ele nasce, a chance dele descer é mínima. Então seria ideal comprar aqui e a pontuação seria, né, excelente aí, em relação a esse candle. Esse candle, vamos colocar aqui para a gente verificar qual foi a pontuação dele. Ó. Se você olhar só o corpo dele, ó, 465 pontos. Se você olhar a amplitude dele, né, total, 545, né? Se você pensasse em comprar ele já aqui onde ele nasceu, né? E você levasse ele, sei lá, até no fechamento dele, é a questão mesmo da pontuação dos pontos mesmo que ele fez, né? Então, ó, 465 pontos. Se tivesse com um gain de 2 para 1 e o seu loss fosse de 100, ou seja, seu gain de 200, você teria feito aí tranquilamente, né, a sua pontuação. Perfeito. Então, aqui a gente mostrou de novo o Fibonacci, que é o intuito principal aqui da aula. Vamos para o próximo ponto. Então, uma vez que ele se formou aqui, você vai analisando e verificando o que está acontecendo. Ele está subindo, ele está descendo. Nesse caso, igual eu falei para vocês, ele estava na tendência de alta, né?
E aí você vai vendo os pontos, né, onde tem topo e fundo. Então aqui, ó, ele formou de novo um topo, né? Você poderia já ir mudando, né, conforme cada candle vai fechando, você vai mudando a sua Fibonacci, né, do jeito que faz sentido. Aí você percebe que aqui, ó, teve o topo, aqui teve um fundo, e aqui, ó, ele desceu, mas ele não testou. Se ele não testou, é a vida que segue, né? Vamos seguir para a próxima oportunidade que pode existir, né? Qual que vai ser a próxima oportunidade? Vou deletar esse Fibonacci e vou usar o próximo aqui, ó. Por que nesse? Porque, ó, esse daqui, ó, ele é um fundo, né? Você vê que ele formou aqui, ele formou um fundo, nesse candle, e aqui ele seria o mais alto. Você olha, quando você coloca isso daqui, você vai estar esperando o próximo candle, você vê que o próximo candle não passou desse, vamos supor que esse 32 tivesse feito mais para cima, você pegaria e arrastaria para ele, mas não foi o caso, então você deixa aqui mesmo. E nisso, quando você traçou aqui, você já olha para o passado e verifica o que, que tem no passado que poderia me ajudar a comprar aqui, né? Porque eu estou querendo comprar. Porque se ele está trabalhando aqui na parte de cima e ele está na tendência de alta, o que me ajuda a pensar que ele vai comprar? Primeiro, a tendência. Então, eu estou pensando na tendência de alta. Então, já é o primeiro ponto. O segundo ponto é o 50%. E agora eu só procuro um terceiro ponto para poder validar que faz todo sentido eu comprar aqui. Qual é o terceiro ponto? Ó, essa região aqui, ó, foi uma região de topo. Ó, teve esse topo, teve esse segundo topo, que é uma região que pode ser que ele venha testar e ele continue subindo. Então, quando você percebe que ele vem, ele chega bem na região aqui, né, e ele volta, quando ele veio aqui, ele desceu esse candle, ele fechou literalmente na linha, né, ele fechou no 50%. Bem esse próximo, ele fecha um pouquinho para cima, existe uma chance de ser um ponto para você poder comprar. Nesse caso aqui, vale a pena comprar? Vai depender de você, vai depender do seu stop, vai depender para mim faz sentido, porque os pontos aqui que levaria a ideia de que faz sentido ele está numa tendência de alta, ele está acima desse topo, mas ele não testou, e ele está acima dos 50%. Aí se você realmente vai querer comprar, é uma decisão mesmo 100% particular aí. Eu talvez não compraria, porque no fechamento aqui dele, se você olhar a pontuação até a mínima, dá 150 pontos. Então, acho que já é uma pontuação alta para você correr o risco de entrar aqui e você tomar um loss. Poderia ser que esse candle aqui ele subisse um pouquinho e continuasse descendo. Então, acho que eu não compraria nesse candle não. Mas ele acabou respeitando a questão da Fibonacci, né? Ficou para cima dos 50% e continuou a subida. Aí vai depender muito da sua análise mesmo. Então, a gente mostrou dois que foram vencedores, digamos assim, né? E um aqui que você vê que não é tão interessante. Deu certo, mas não foi tão bom, né? Digamos assim. E o que poderia acontecer aqui também? Aqui, ó, ele poderia estar vindo, ele poderia voltar para confirmar. Então, a chance dele vir até aqui embaixo, ó, testar aqui e continuar subindo era muito forte. E aí você poderia, se ele fizesse isso, né, dele vir testar aqui e continuar subindo, você fala, puta merda, né? Ele veio, pegou a minha ordem de stop e continuou subindo, que acontece bastante, né? Então, nesse ponto aqui, com essas confirmações que ele teve, eu acredito que eu não compraria. Acho que é um risco desnecessário. Mas aí vai de cada um, tá bom? E é isso, pessoal. Vocês continuariam, então, brincando aí com a Fibonacci, procurando sempre o último topo com o último fundo. Então, um último exemplo aqui, né, pra gente poder fechar essa aula. É esse aqui, ó. Deixa eu pôr aqui, ó. Esse com esse. Então, ó, esse daqui, ó, com esse aqui seria o fundo, né, aqui seria o topo. E aí você vê que ele voltou aqui, ele testou, e você vê que ele já subiu, mas tá tendo pouco espaço para trabalhar. E aí, nesse caso, mais uma vez, né, tipo, o que faria você comprar aqui? Tipo, não tem muita informação para trás que fale que te gere uma garantia de que ele vai subir. Aqui, o único ponto, assim, que eu vejo que poderia te dar uma ideia de, talvez ele está subindo, seria o movimento mesmo, o movimento é um movimento de alta, então isso já geraria uma chance. E o risco, se eu escolhesse correr esse risco, eu correria o risco bem no olho do mosquito mesmo, que colocaria aqui, ó, esse daqui, e aí eu pensaria, aqui está o 50%, e aqui essa linha, ela representa o final, de onde ele teria um choque, ele tomaria um choque. Então, nesse caso, se eu fosse entrar, eu colocaria uma ordem apregoada aqui, que às vezes não compensa muito, né, você ficar trabalhando com ordem apregoada, porque às vezes ele pode passar com tudo, então não recomendo. Mas seria uma forma de pensar. E aí, quando você colocaria aqui, ele pegasse e ele voltasse, você talvez já subiria o seu stop, em vez de ficar um stop loss, você mudaria ele para um stop gain de algum valor pequeno e ficaria esperando para ver se ele subiria ou não, né? Porque normalmente quando ele vem assim e ele faz essa volta, normalmente isso aqui, ele costuma dar um choque e ser rápido isso. Se não é rápido, de fato, ele acaba continuando descendo. Então, você poderia, né, nesse cenário aqui, tá olhando também junto 1 minuto para ver o que está acontecendo, mas eu acho que é bem arriscado esse 50% aqui. Então, os dois primeiros que eu mostrei para vocês foi bem legal, esses dois últimos já não foi tão legal para você poder aproveitar. E, igual eu falei, eu aconselho sempre vocês usarem mais de uma ideia junto. Sempre em favor do movimento, essa seria uma dos pontos, né? Eu sempre uso a favor do movimento. O segundo ponto, 50%, que é bem importante. E o terceiro ponto, você pode usar uma LTA, uma LTB, existe algum candle gatilho, ou existe algum fundo, algum topo que pode ser que segure o preço, ou ainda existe alguma LTA ou LTB que pode me ajudar de alguma forma. E é isso, tá bom? Bom, bons estudos para vocês e espero ter ajudado aí, contribuído um pouco em relação à Fibonacci. E se você gostou, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Um abraço, pessoal.